Pronto, já está gravando. Então, boa tarde a todos aqui presentes. Fico muito feliz de poder conduzir os trabalhos aqui nessa tarde de sexta-feira. Principalmente uma tarde de sexta-feira, como o professor Leonardo falou assim, muito mestrando, já vai ter sextado esse horário, mas a gente está aqui mostrando que é muito mais importante discutir direito processual e discutir temas relevantes do que tomar cervejinha, que vai ficar para daqui a pouco, a gente vai só adiar o início de outros trabalhos, né? E fico feliz de conduzir esse grupo de pesquisa que vem sendo conduzido também ao longo dos últimos anos pelo professor Zandona, que eu sempre brinco que é o meu grande professor da vida. Fico feliz de contar com a presença de alunos da graduação, alunos do mestrado e egressos do mestrado, vi aqui o Felipe Galego, vi a Renata Polinário, a Laís, né, que eu nem lembro que é egressa desse mestrado, que já está no mesmo patamar de discussão que nós todos aqui, e todos os nossos mestrandos que estão aí dividindo a correria da vida profissional com a vida acadêmica, com as aulas, e arrumando tempo ainda para discutir aqui com a gente. E queria contar para vocês que na semana passada, o Zandona, no mês de discussões sobre processos estruturais, ele virou para mim e falou assim, você não quer falar sobre isso lá no nosso grupo de pesquisa, não? Eu falei, olha, eu até quero, mas tem gente que fala disso muito melhor do que eu. Né? Tem gente que está estudando disso com muito mais profundidade, com quem eu tenho aprendido, tive a sorte de aprender nos últimos anos, passou a fazer parte das minhas leituras, dos meus debates, e com quem eu travei debates deliciosos nos 2 últimos fóruns permanentes de processualistas, e ganhou minha admiração, assim, numa facilidade incrível, pelo ser humano que é, uma pessoa extremamente aberta ao debate, e gente boa, gente gostosa de conversar, e aberta para as discussões das mais variadas. Falei, então eu vou trazer gente que fala muito melhor de processo estrutural do que eu, e vou aproveitar para aprender juntamente com todo mundo que está aqui hoje. E apresento para vocês, então, para quem ainda não conhece, sei que tem gente que já conhece, porque quando eu lancei o nome falou, nossa, tá vindo gente de peso para falar para a gente. Professor Leonardo Silva Nunes, que é advogado, é doutor, mestre pelo FMG, é professor do programa de mestrado da UFOP, da Federal de Ouro Preto, e coordena grupo de pesquisa chamado Observatório de Processo, e onde ele tem feito bastante discussão e trazendo muita reviravolta para essa discussão sobre processo coletivo, com enfoque no processo estrutural. Participa junto comigo do Fórum Permanente de Processualistas no grupo de processo estrutural, sempre leva enunciado bom para a gente discutir, sempre veta uns enunciados que não tem nada a ver, traz muitas ideias interessantes, e eu tenho adorado ter essa interlocução com ele, fico muito feliz de criar mais um espaço para essa interlocução. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de pesquisa, ao nosso programa de pós-graduação em Direito da Universidade FUMEC. Professor Zandona, obrigada por nos conceder esse espaço para discutir o tema que, ao mesmo tempo em que ele é da moda, ele só é da moda para quem estuda processo coletivo. E a gente sabe que não é tanta gente que estuda processo coletivo assim. Tanto é que a gente volta e meia tenta engatar um projeto de lei para ver se resolve sair, o trem não sai do lugar. Agora parece até que tem uma comissão do projeto de lei dos processos estruturais. E aí a gente vai poder discutir isso aqui nesse espaço de debate tão maravilhoso que a gente tem. Professor Leonardo, a palavra é sua, fique à vontade. Ô, Gabriela, muito obrigado pela apresentação, pelos elogios, pelo carinho. Você é uma amiga querida que o direito processual me deu. Saiba que essa admiração é recíproca, né? Todo esse movimento que você faz na academia, as suas participações, enfim, a rede, que também hoje é uma ferramenta muito importante para a gente, né? Que gosta de ir atrás de conhecimento e de divulgação do conhecimento também. Meu agradecimento, professor Zandona, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da FUMEC. Não é a primeira vez que a gente se encontra, mas dizer que sinto vontade dessa aproximação, de estar próximo também de outros programas de pós-graduação. Como a Gabriela disse, eu estou na Universidade Federal de Ouro Preto, que apesar de tão próximo de Belo Horizonte, eu sempre falo com os amigos que parece que está em outro país, a gente fica isolado de certa forma. Então, a gente precisa se aproximar, a gente precisa estar dialogando mais com os outros programas, com os colegas. É também por essa razão que eu sugeri a alguns amigos, né, a criação da Rede Mineira de Processo, que acabou sendo aí idealizada esse ano. A gente está indo aí de uma forma ainda devagar, mas
vai tomando corpo com professores de processo de todo o estado. Fica o convite, né, para os seus, para você, para os seus orientandos também, para conhecer, para participar desse movimento, para que a gente possa ter uma interlocução maior. E dizer que eu estou muito feliz, né, de participar desse encontro com vocês. E estou chamando de encontro mesmo, não quero que isso aqui vire uma palestra, né? Eu trouxe aqui algumas experiências, preparei uma apresentação para tentar mostrar para vocês um pouquinho do que eu penso sobre esse tema, e atendendo a orientação do professor Zandona, começar por um registro aí de trajetória, né? A Gabi já colocou que eu sou egresso da UFMG, tenho uma formação puro sangue, que eu não diria que é a melhor. Eu acho que a oportunidade de ter formações múltiplas, né? Você fazer a graduação num lugar, o mestrado em outro, doutorado em outro ainda, hoje com a maturidade que eu tenho, que a vida me proporcionou, eu vejo que talvez teria sido mais interessante, sabe? Cursar cursos diferentes, escolas diferentes, ter tido uma visão um pouco mais ampla. Mas, graças a Deus, ainda tive o privilégio, né, de poder estudar na UFMG e fazer o mestrado e o doutorado lá também. Um dado curioso, né, dessa questão gente, ó, minha apresentação começou a mudar de lugar aqui. Pronto. A minha formação ela tem um dado curioso, porque eu formei em 2004 e logo depois fiz o processo seletivo para o mestrado em 2005, e me lembro que eu fiz pretendendo uma vaga do professor Humberto Eudoro Júnior, com quem eu fui estagiário durante a graduação. E aí passei nas provas, na hora que chegou na hora da entrevista ali, prova de língua, não sei, ele perguntou para mim assim, qual língua você vai fazer? Eu falei, vou fazer no inglês. Aí ele falou, poxa, mas a nossa formação, nossa matriz é romano-germânica. E na época eu era um jovem de 24 anos, bobo, feito só, falei, puxa vida, né, mas vou fazer o inglês, né? Ele falou, mas você deveria ter feito a prova de línguas em alemão, italiano, francês, o inglês fica no último lugar da fila na nossa disciplina. Moral da história, foi aprovado, mas foi aprovado em quinto lugar, eu tive que começar a remar bastante. Naquela época eu comecei a estudar italiano. Então fiz o italiano na Fundação Torino, depois fui estudar na Itália para aprimorar, fiz de novo o processo seletivo em 2007, então ingressei no programa, não para o professor Humberto, mas para a professora Tereza Baracho. Depois engatei o doutorado, porque em 2009, de 2008 para 2009, estava concluindo a tramitação do projeto que deu origem à Lei 12.016, que regula o mandado de segurança, né? Uma lei que atualizou, na verdade, tentou atualizar o regime do mandado de segurança, que já vigorava há 70 anos, né? A lei do mandado de segurança era da década de 50 do século passado. E aí eu já identifiquei naquela lei alguns gargalos, né, que envolviam não só o objeto, que poderia ser tutelado pelo mandado de segurança coletivo, quanto a legitimidade. Aí eu falei, opa, tem uma tese. Aí montei um projeto de tese e engatei o doutorado no mestrado. Vou dizer para vocês, foi o período mais desesperador da minha vida, porque foram 6 anos vinculados a uma pesquisa pesada, né, do mestrado, engatar para o doutorado. Mas se eu não tivesse feito isso, talvez eu não teria voltado, não teria feito o doutorado, porque é realmente muito cansativo, demanda muito da gente, né? E o resto é história, porque concluí o doutorado em 2014, imediatamente comecei a fazer concursos por aí, já tinha dado aula em outros lugares, mas fui primeiro aprovado na UFJF, para o campus de Governador Valadares, logo depois para o FOP, né, Federal de Ouro Preto. No ano seguinte eu fui aprovado na UFMG, mas fiquei em segundo lugar e estou desenvolvendo aí já há 10 anos um trabalho na Universidade Federal de Ouro Preto, que eu digo que a gente vem cometendo algumas inconfidências por lá, né? Mas entre essas inconfidências, e agora vamos falar de coisa séria, né? Eu entrei na UFOP e um dos objetivos da UFOP era
a implantação de um PPGD. O PPGD da UFOP ele é de 2016, 2017. E ele tem uma área de concentração que ela é muito aberta, ela trata basicamente do reconhecimento de direitos, diversidades, os direitos da mulher, do negro, dos vulneráveis, enfim. E quando eu ingressei na UFOP, eu já sabia que eu ia para o PPGD. Como era um professor doutor, eu precisava necessariamente compor o corpo docente. E eu não sabia lá como que eu ia me adaptar, porque quem lida com direito processual está muito acostumado com a dogmática, né? A gente fica bem viciado na dogmática. E como a área de concentração lá era uma área tudo menos dogmática, eu falei assim, pronto, danou, né? Qual que é a contribuição, qual vai ser meu lugar nesse PPGD? Calhou de, em 2016, eu participar pela primeira vez das Jornadas Brasileiras de Direito Processual, foi em Porto de Galinhas. Aí você, jovem mestrando, vai me perguntar, poxa, professor, um congresso, né, umas jornadas em Porto de Galinhas, é claro que você não vai fazer nada de direito, você vai, na verdade, passear e aproveitar a praia, o sol, né, as belezas de Pernambuco. Mas, gente, eu juro, eu fiquei 3 dias enfurnado naquele hotel, participando de todas as palestras que eu podia. Acontecem, sei lá, 5 painéis ao mesmo tempo, e realmente, para quem gosta de estudar, é uma loucura, porque realmente a gente nem vê sol. E você fica, na verdade, lamentando não poder assistir 2, 3 palestras ao mesmo tempo. Você fica transitando de um painel para o outro, escolhendo as palestras. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Porque naquela edição das jornadas, eu vi o título Processos Estruturais. E o palestrante seria o Sérgio Cruz Arenharte, que é um professor paranaense da Universidade Federal do Paraná. O professor Sérgio escreve muito com o professor Daniel Tidiero e com o Marinoni. Eles têm o curso de processo civil, que é dos mais densos. Eu nem costumo indicar na graduação, porque é pro processualista xiita, para quem gosta do processo. Vai estudar o Marinoni com o Sérgio e com o Mitidiero. E esse título, Processos Estruturais, me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, mas que diabo é isso, né? Então, eu resolvi abrir mão de temas mais clássicos que estavam sendo ditos naquele mesmo horário para assistir o Sérgio. Eu fiquei completamente apaixonado. Acho que a palestra dele durou 20 minutos, e em 20 minutos, vamos dizer, em 15 minutos líquidos, né, úteis, porque 5 minutos as apresentações, agradecimentos e por aí vai, em 15 minutos ele conseguiu me cativar. E eu fiquei completamente atraído por esse tema, né? Um tema, naquela época, novo, um tema instigante, cheio de problema, ele problematizou pra caramba, trouxe um monte de questionamentos. Eu te confesso que eu vim das jornadas, assim, entusiasmadíssimo e doido, querendo fazer alguma coisa aqui nas Gerais, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso aqui. Enfim, e também descobri que eu poderia adaptar a minha pesquisa para a área de concentração. Porque pelos processos estruturais, já naquela época eu percebi que, poxa, o Brasil ele é pródigo em problemas estruturais. Eu até usei essa expressão num dos meus artigos, e outro dia uma colega do Pará falou, a gente estava numa banca, ela falou assim, pô, Leonardo, você teve coragem de falar que o Brasil é pródigo em problemas estruturais, num tom de piada, mas bem amistoso, uma querida professora, Gisele Góes, gosto muito dela. Fica um beijo para você, Gisele, já que a nossa palestra vai para a página da FUMEC. E, de fato, o Brasil é pródigo em problemas estruturais. Pródigo em todas as áreas. Né? Carcerária, relativo ao INSS, problemas previdenciários, carcerários, problemas envolvendo pessoas que têm algum tipo de deficiência. Né? Gente, a gente poderia falar aqui uma lista enorme. E aí, isso calhou muito na área de concentração do nosso programa, então eu comecei a discutir processos estruturais. Só que processos estruturais, para você chegar no processo em si, ele é uma abstração, né? Ele é uma coisa muito longe da nossa realidade. Então, eu percebi que era necessário, de uma forma muito clara eu percebi, que era preciso estudar antes o seu antecedente. O que vem antes do processo? O fato. O fato.
Então, o conflito, na verdade, ou os litígios, na verdade, ou como alguns autores preferem, o problema estrutural, ele antecede o processo. Então, a gente tem duas grandes vertentes para estudar: os conflitos ou litígios ou problemas estruturais e o processo estrutural em si. Né? Ninguém hoje sabe dizer qual que é a fisionomia de um processo estrutural, aonde ele vive, o que eles comem, né? Com quem eles se relacionam. Né? Ninguém sabe como um processo estrutural deve começar, deve se desenvolver e deve terminar. Não há um manual para isso, não há uma lei especial sobre isso. E o que nós estamos fazendo aí há aproximadamente uma década é tentar entender e tentar sinalizar para essa configuração do processo estrutural. E aí uma coisa muito interessante, a Gabi está sendo partícipe muito intensa disso, porque está lá no nosso grupo no FPPC, é que a gente está percebendo que essa fisionomia do processo estrutural ela vem sendo construída através de exemplos, através da prática. Né? Hoje eu estava trabalhando um outro texto do Zanetti na minha turma de PPGD, esse direito que primeiro vem dos livros, agora ele está um direito na ação, né? Law in Books e Law in Action, né? A gente está saindo da teorização e encontrando na prática exemplos que vão nos ajudando que estão nos ajudando a construir, a edificar a fisionomia, a configuração desse processo. E é por isso que a minha apresentação eu chamo de dos litígios aos processos estruturais. Ô, gente, tem um administrador aí, se puder colocar para mim a apresentação, que aí agora eu acho que a gente já pode seguir, porque senão eu vou segurar vocês até 10 horas da noite. Quem pode colocar aí para mim? Peraí, que eu acho que a apresentação sumiu, eu não sei como é que volta com ela. Você quer que eu suba ela de novo? Sobe de novo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, compartilhar. Aqui, ó, procurar no computador. Pronto, agora eu vou mandar ela de novo. Tá indo. Esse arquivo já existe. Substituir. Pode substituir. Pronto, agora ele tá chegando aí. Beleza. Tá chegando. E aí, pessoal, eu tô, enfim, outros professores têm tem opção, né, pela forma de abordagem do tema e o que não tem aqui é consenso, né? A gente tem alguns consensos, mas são poucos os consensos, né, ainda dentro desse nosso tema. E eu procurei trazer uma apresentação que congrega esses relativos consensos, então, se houver alguma divergência, eu vou tentar apontar isso e deixar isso muito claro para vocês. Eu separei a nossa apresentação em 3 momentos. Primeiro, algumas provocações iniciais, né, para mostrar que a gente precisa primeiro tratar dos litígios, conflitos ou problemas, ou seja, do fato, para que a gente possa, então, chegar a tratar dos processos estruturais. No segundo momento, eu vou trazer essas situações problema, né? E um terceiro momento, como que deve ser um processo estrutural, qual que é a configuração desse processo estrutural através da identificação de boas práticas. O que a gente está vendo aqui? São situações cotidianas. Eu trouxe 4 situações que são muito comuns e várias pessoas, se não passaram por isso, conhecem pessoas que sofreram esses problemas ou mesmo atuaram na sua advocacia, como é o caso do nosso amigo André, que tem uma forte advocacia aí, provavelmente ele já deve ter lidado com algumas dessas situações. No alto à esquerda, você tem aí provavelmente uma sala de espera de um hospital, sala de espera aí de uma agência aí do INSS, que você está esperando aí ser atendido pela perícia para conseguir ter implantado um benefício previdenciário, por exemplo. Na segunda situação à direita, no alto, nós temos aí parecendo uma escola, né? Remete a uma escola, remete à creche, por exemplo. Na terceira, abaixo à direita, você tem aí o medicamento, né? As pessoas também precisam aí da farmácia popular, por exemplo. E abaixo à esquerda, você tem uma mesa cirúrgica, talvez esse tipo de situação, filas para cirurgia e por aí vai. Todas essas situações, elas representam o cotidiano de muitos brasileiros que dependem de uma vaga em creche para colocar seu filho e poder trabalhar,
ou que dependem daquele medicamento de pressão, enfim, e que vai religiosamente naquele dia certo do mês para poder conseguir aquele medicamento, ou que depende do judiciário para poder acessar uma cirurgia ou algum outro procedimento qualquer, ou ainda que depende do judiciário para conseguir aquele benefício previdenciário que foi, por qualquer motivo, negado pelo INSS. Eu quero chamar essa atenção, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto interessante que são comuns nesses 4 exemplos. Eles podem ser lidos ou enxergados por 2 lentes diferentes. Uma lente que olha essas quatro situações e nelas vê situações individuais. Situações do seu Zé, ou da Dona Maria, ou do Chiquinho, da Francisca, que precisa daquela vaga, né? E procura o advogado, ou procura o núcleo de prática jurídica, ou procura a defensoria pública, porque sabe que se o município não entregou a vaga ou não tem o remédio na farmácia popular, procurando um advogado, ele vai conseguir, por uma decisão liminar em tutela provisória de urgência, que provavelmente, muito provavelmente, será confirmada por sentença de mérito. O mesmo vai acontecer no benefício previdenciário, que te foi negado porque não conseguiram designar a perícia ou está demorando demais, né? A gente tem uma pesquisa desenvolvida aqui na UFOP, muito interessante, da Amanda, que ela fala o seguinte: poxa, até 15 dias de afastamento, o empregador ele tem que dar conta, mas passou de 15 dias de afastamento, o empregador não pode continuar com o empregado acidentado, porque ele está numa situação irregular, e esse empregado ele não tem condições de se manter porque o INSS não implementou o benefício, então ele está numa situação de limbo jurídico. Então ele não tem salário, ele não tem benefício, ele tem que aportar no judiciário esse pedido. E o mesmo vai acontecer com a cirurgia, né? Se o município está enrolando, se o ente público está enrolando, ele acaba ajuizando essa demanda. Todas essas situações, elas têm essa coisa em comum, porque se o cidadão tiver informação de que ele pode procurar um advogado, uma defensoria pública, núcleo de prática jurídica, ele vai levar isso ao Poder Judiciário e ele vai conseguir. Primeiro por uma tutela provisória, que depois será confirmado por uma sentença de mérito. Mas em todas essas situações aparentemente individuais, na verdade, elas escamoteiam um problema que é coletivo. Um problema que não interessa só a esse pedinte que está ali naquele processo. E mais do que isso, esse problema coletivo ele acaba sendo incrementado. Perceba, já é uma situação problemática de escassez de vaga, de remédio, de recursos para fazer cirurgia ou para implementar o benefício, mas esse problema é incrementado, porque na medida em que esse cidadão acede ao judiciário, ele tá passando na frente de todos aqueles outros que, embora estejam na mesma situação, não procuraram igualmente o judiciário, por diversas razões. Seja por um coeficiente informacional deficitário, ele não sabia que ele poderia provocar, seja porque ele não tinha acesso ao advogado, seja porque na comarca dele não tem defensoria pública, ou não tem defensoria pública instalada. É o caso de Ouro Preto, por exemplo, dista apenas 100 quilômetros de Belo Horizonte, não tem defensoria pública instalada. Para mim, um verdadeiro absurdo. Ou conivência do poder público, né? Ah, não, a UFOP está lá, ela tem um núcleo de prática jurídica lá que dá conta. Só que núcleo de prática jurídica é isso, é núcleo de prática jurídica, não é defensor. Ele não tem que fazer às vezes da defensoria pública, ele está lá para ensinar. Ele é, antes de tudo, um órgão de ensino, pesquisa e extensão. Ele pode ser até complementar da defensoria pública, mas ele não tinha que fazer às vezes da defensoria pública, substituir a defensoria pública, não é? Então, enfim, essas situações são algumas das muitas que a gente poderia demonstrar aqui. Quase todo problema individual, seriado, que desemboca em dezenas, centenas, milhares de demandas iguais, repetitivas no Poder Judiciário, eles escamoteiam um problema coletivo. E como mais adiante a gente vai concluir, um problema coletivo estrutural.
Eu costumo dizer que o nosso país, ele é pródigo em problemas estruturais, mas isso não é privilégio do Brasil. Eu acho que os países do sul global, de um modo geral, são pródigos em problemas estruturais. Existe literatura especializada reportando problemas do tipo na África do Sul, na Colômbia, na Argentina. Vale a pena depois dar uma pesquisada aí na academia.edu. Eu também posso contribuir compartilhando com vocês, mas tem uma galera trazendo essas reportagens aí de casos na América do Sul, por exemplo, envolvendo direito à saúde, questões previdenciárias, fundiárias, ambientais. Tem gente que coloca a recuperação judicial de empresas como um problema estrutural, conflitos coletivos do trabalho, sistema penitenciário nacional, cumprimento de medidas de segurança, a ressocialização do louco infrator. Lá em Ouro Preto, por exemplo, o cartório, vou contar um caso para vocês, o cartório pegou fogo na década de 80, o cartório de registro de imóveis. E com ele perdeu-se boa parte dos registros de títulos de propriedade. E aí, como que o problema foi resolvido? De uma maneira coletiva? Não. Ele tem sido resolvido nos últimos 40 anos pelo ajuizamento de pedidos individuais de uso capião. Né? Pasmem, eu acho essa expressão super alegórica, mas eu não poderia ter deixado de usá-la. Né? Pasmem, pedidos de uso capião individual sendo veiculados há 40 anos, a situação ainda não foi resolvida. Né? A gente sabe que poderia usar uma ação coletiva para poder resolver, mas ninguém quer, ninguém usa. A gente tem uma pesquisa desenvolvida nesse sentido lá em Ouro Preto, com dados, com números, com tabelas, foi publicada até naquela revista eletrônica de direito processual, em homenagem ao professor Barbosa Moreira. Depois, se você quiser acessar, a gente tem esse artigo lá, é muito interessante. Bom, então, qual que é a conclusão desse momento da nossa fala? Os problemas estruturais ou os litígios estruturais, eles não são uma excentricidade. A gente não tem que gastar muito esforço para procurar, para encontrar exemplos, né? São fatos da vida que configuram problemas estruturais e que afetam grupos e coletividades e que vão muito além de simples conflitos individuais. A metodologia dos processos estruturais, ela remonta na década de 50 do século passado, naquele famoso caso Brown versus Board of Education of Topeka, que eu não vou entrar nele, porque eu não vou ter tempo para isso, mas ele remonta ao momento de luta por direitos civis nos Estados Unidos, né? Décadas de 50, 60, com os autores reportando esses primeiros casos ainda na década de 70. Apenas para citar dois exemplos mais famosos, né, por assim dizer, você tem o Owen Fiss, e você tem o Abraham Chayes, autores que já na década de 70 reportavam esses casos, né, de luta por direitos civis e reestruturação de entidades ou burocracias para implementação ou concretização de direitos. Lá eles falavam de concretização dos valores da Constituição norte-americana, mas se a gente transportar isso para a realidade brasileira, concretização dos direitos consagrados pelo ordenamento jurídico, né? Se a gente não tem ainda uma lei especial que diga como que deve ser esse processo para a solução de conflitos dessa magnitude, esse tipo de conflito coletivo estrutural, então a gente começa a perceber primeiro, né, um comportamento instintivo dos sujeitos processuais, um comportamento intuitivo dos sujeitos processuais, valendo-se da criatividade, começando a formular pedidos de uma maneira diferente da habitual. E a partir desse comportamento intuitivo ou instintivo, a doutrina começa a catalogar essas boas práticas e, a partir dessa catalogação de boas práticas, edificar uma teoria dos litígios e dos processos estruturais. Eu até pergunto se isso é uma disciplina, se a gente já poderia falar que isso é uma disciplina. Hoje à tarde falei para você, estava dando aula para a minha disciplina lá no PPGD da UFOP,
e o tema hoje era o direito dos desastres, ou direito processual dos desastres. Os autores que a gente estava estudando já tratam isso como um ramo do direito, ou uma disciplina, né? Eu fico me perguntando, já seria possível falar que isso é uma disciplina? Será que os processos estruturais já seriam uma disciplina? Sinceramente, eu ainda tenho dúvida. Como deve ser um processo estrutural? Então, como eu disse, sintetizando, a gente parte do comportamento intuitivo dos sujeitos processuais, que já vão mudando aí o modo de se comportar, de pedir, de manifestar, de decidir no processo, para um segundo momento de identificação de iniciativas exitosas, que a gente vai catalogando Brasil afora, para então a formação de um catálogo de boas práticas. O FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, com a coordenação geral do professor Fred Didier, tem produzido um belíssimo serviço, importante serviço nesse sentido, porque ele vem formando um repositório de boas práticas em processos estruturais. Eu passo, então, para um segundo momento da nossa conversa, trazendo alguns casos para vocês, para te provar que uma gama importante dessas boas práticas realmente vem sendo catalogadas e vem inspirando outros casos por aí. O primeiro caso, óbvio, sem nenhuma coincidência, ele é proposital. Eu trago um caso de Ouro Preto que nós descobrimos durante a orientação do meu primeiro orientando de mestrado, lá em 2017, que é o Samuel. O Samuel mora em Ouro Preto, ele é de Ouro Preto, ele trabalhava no fórum na época, e aí um belo dia o Samuel fala assim, Léo, descobri uma ação civil pública, uma ACP muito bacana, eu queria compartilhar ela com você. E aí ele tirou algumas cópias desse processo, a gente foi analisar, eu falei, cara, isso aqui é um problema estrutural. E na época o promotor de justiça, ele nem usou essa expressão. Ele foi bastante intuitivo aqui, fazendo os pedidos e tudo mais, e ninguém falou que isso era um processo estrutural, mas é uma CP com todo jeitão de estar lidando com o problema estrutural. Qual que é a tônica aqui desse caso? Qual que era o objeto desse caso? Eu não sei se vocês sabem, imagino que todos já tenham visitado Ouro Preto, mas se não visitaram ainda, você está cometendo uma heresia, você tem que ir a Ouro Preto, pega a moto aí, né, Gabi? O carro, vai no final de semana lá em Ouro Preto passear, porque vale a pena. Mas eu não sei se você sabe, coisa aí dos 25 anos atrás, não havia qualquer controle sobre o tráfego de pessoas, veículos, caminhões no centro histórico de Ouro Preto, nesse presépio que é a cidade de Ouro Preto. E também não havia um controle sobre as manifestações populares que aconteciam na cidade de Ouro Preto. Como assim, Léo, controle? Sim, porque dentro desse microcentro da cidade de Ouro Preto, onde estão concentrados esses prédios históricos bicentenários, tricentenários, acontecia de tudo. Acontecia manifestação religiosa, acontecia o carnaval, acontecia festa de república, a tanga voava, né? Acontecia de tudo ali. Assim como o tráfego de veículos pesados também acontecia, de forma totalmente indiscriminada. Eu me lembro que, durante o meu mestrado, eu fiquei muito impactado. Eu estudava, na época, tutela inibitória coletiva, veja, entre 2007 e 2008. E naquele período foi veiculada uma notícia nos jornais aí, de um caminhão que tinha caído em cima do chafariz do século XVII. Tinha destruído o chafariz. E aí eu te pergunto, reconstruir esse bem jurídico é possível? Sim, depende de areia, brita, mão de obra, você monta um chafariz. Mas não aquele chafariz que eventualmente tenha sido talhado pelo Aleijadinho ou por alguém da sua época. Então, eu percebi naquele momento que tinha determinados bens que são irrecuperáveis. Não tem jeito de você reconstruir, né? Tal qual ele era antes, com aquele valor histórico, mundial, universal, por aí vai. Então, nessa ACP, veja, eu tirei um trecho do pedido que foi feito pelo promotor na petição inicial. Olha que coisa interessante. O uso indiscriminado de aparelhos sonoros, as constantes interdições de ruas e praças para eventos os mais variados possíveis,
num sistemático desrespeito ao trabalho, à tranquilidade, ao sossego das pessoas, e aqui eu friso a palavra sistemático, vem causando igualmente acelerada degradação da qualidade de vida das pessoas domiciliadas, residentes e visitantes de Ouro Preto. Então, a primeira marca, Gabi, André e demais colegas que estão nos acompanhando agora, é a palavra sistemático. Quando a gente fala de um problema estrutural, ele está relacionado ao modo de ser, à forma como determinada estrutura opera, causando uma violação sistemática de direitos. Então, a primeira coisa que tem que ser marcante para a gente é que o problema estrutural ele não está relacionado a algo episódico. Na verdade, é algo que se protrai no tempo. Então, da forma como determinada estrutura está organizada e ela opera, ela gera, ela causa uma violação sistemática de direitos. Essa é a primeira premissa que a gente tem que marcar para, por exemplo, compreender por que rompimento de barragem ou por que alagamento da cidade de Porto Alegre, por que esses dois fatos em si, isoladamente considerados, eles não são um problema estrutural. E aí vem o segundo marco que eu queria que vocês estabelecessem. Pensando nesses dois exemplos, o problema estrutural é o antecedente desses fatos. Por que rompeu a barragem? Por que rompe barragem no nosso país e em outros lugares? Por conta das deficiências do setor minerário. Então é porque a regulamentação do setor ela não é adequada, é porque falta fiscalização, é porque houve o fornecimento de uma licença de instalação e de operação que não estão em conformidade com aquilo que se espera, que não estão em conformidade com aquilo que está previsto no ordenamento jurídico. Deu para entender? Então, se a gente pensa que o problema estrutural é o antecedente, aí faz sentido que o rompimento da barragem em si, o fato isolado em si, ele não seja a razão do conflito, ele não é a causa do problema, né? Assim como a gente poderia fazer o mesmo raciocínio com o alagamento, né? Os alagamentos que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul. É porque não houve prevenção, é porque não houve medidas de precaução, é porque talvez tenham autorizado construções irregulares, ocupação irregular do solo, a divisão, o parcelamento irregular do solo. Eu sei, pessoal, que o problema climático ele também extrapola todas as previsões, mas o ser humano é capaz também de mitigar, é capaz de prever determinados eventos, e os eventos climáticos de grandes repercussões, eles vêm acontecendo e a gente vem tendo alertas científicos que não são de hoje, né? Então não dá para poder dizer que imprevisível, não tinha como saber que aquilo ia acontecer, né? A gente poderia talvez trabalhar com algum grau de previsibilidade, mas vamos avante, para a gente não polemizar muito, né? Pronto, aqui. Ainda nessa ACP, a gente ainda tem esse outro fragmento muito legal. Dadas as peculiaridades locais, tratando-se de conjunto urbano, especialmente protegido, situado em local de evidente risco geológico, resta evidenciado que o tráfego desordenado de veículos, bem assim, a ocupação urbana e concentração desordenada de pessoas no centro histórico, por si mesmas, constituem atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental a exigirem a elaboração do estudo pertinente. Agora eu vou voltar na tela anterior para te mostrar uma coisa curiosa. Se você restringe as festas populares no hipercentro histórico de Ouro Preto, é possível que os moradores vão ficar felizes, porque vão ter mais sossego. Mas é igualmente possível que os comerciantes vão ficar muito frustrados, porque vão deixar de abrir o boteco, vão deixar de abrir o restaurante para aquelas pessoas ali consumirem, né? A mesma coisa
pode acontecer com relação ao tráfego de veículos, né? É possível que os moradores vão ficar também meio bravos, porque o caminhão não vai poder chegar ali para poder abastecer a loja, enfim. O que eu estou querendo dizer? É a segunda marca que a gente tem que ter nos problemas estruturais. Eles são... há interesses múltiplos que acabam se imbricando. Ora eles são convergentes, ora eles são divergentes dentro do próprio grupo. Então você tem vários grupos envolvidos, você não tem só uma coletividade. E nesses múltiplos interesses, você pode ter, ora, convergência, ora, divergência, o que dá a nota da alta complexidade desses conflitos, né? O segundo caso que a gente traz, já que eu falei tanto de barragem, é o pedido que foi ajuizado pelo Ministério Público Federal contra a União, a Agência Nacional de Mineração, em prol da reestruturação do setor minerário. E esse é o caso, segundo o Edilson Vitorelli, que assinou a petição inicial junto com outros procuradores da República, seria o primeiro caso declaradamente estrutural do Brasil, porque parece que é a primeira petição inicial que fala textualmente que que aquilo seria um pedido estrutural, né? O objetivo seria a reestruturação do setor minerário, várias providências foram determinadas, inclusive esse processo terminou com um acordo, com contratação de novos fiscais, com dotação orçamentária para poder contratar equipamentos, carros, fiscalização, abrir concurso para novos fiscais e por aí vai. O terceiro caso que eu trago também de Minas Gerais e aqui da nossa cidade é da recuperação da Lagoa da Pampulha. Esse caso foi assinado por um colega nosso, que é procurador do município de Belo Horizonte. Eu fiquei bastante honrado, porque na época ele me procurou no alto da pandemia, 2020, 2021, para me perguntar se o caso da Pampulha seria estrutural. E aí eu falei, poxa, me dá mais informações. E ele falou, olha, para despoluir a Lagoa da Pampulha, eu dependo de contagem de todos os municípios da região metropolitana. Eu falei, opa, peraí, tá me parecendo interessante. Por quê? Porque boa parte do esgoto que vem desses municípios todos, ele acaba desaguando na Pampulha. Eu falei, então depende de outros municípios? Que interessante. E veja, não é só isso, não é só a participação dos municípios, tem a participação da Copasa, tem a participação do Estado de Minas Gerais, às vezes teria participação até da União, por se tratar de um bem que tem uma repercussão aí mundial. A Lagoa da Pampulha ganhou ou foi atribuído o título de patrimônio da humanidade, alguma coisa assim, não me lembro agora qual que é o título, me escapou. E foi um outro processo que terminou com um acordo, um grande acordo. Honestamente, eu não sei se esse acordo tem sido cumprido ao pé da letra, né? Talvez valha até a pena a gente empreender uma busca aí para fazer essa verificação. Mas olha que interessante, desde a petição inicial, esse amigo, esse colega procurador do município, ele evidenciou se tratar de uma demanda a partir de um problema estrutural e que exigia providências diferenciadas ou reestruturantes. Detalhe, o autor desse pedido, né, inicial, o autor coletivo, ele já fez um convite para que aquelas entidades que estavam sendo indicadas como RES eventualmente optassem pela migração de polo para agir junto com ele na busca por uma solução adequada para o problema estrutural. Isso é uma novidade? Não, isso está lá na Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 1965, a possibilidade de migração de polo. E ele acabou empregando isso como uma forma de potencializar a consensualidade. Você imagina um problema complexo de difícil solução, que no plano simplesmente administrativo e legislativo ele nunca andou. A gente sempre viu falar da Lagoa da Pampulha, despoluição da Lagoa da Pampulha, mas isso nunca andou. Não teve um convênio, não teve um acordo que fez a coisa avançar verdadeiramente, apenas contando com a boa vontade dos municípios, né? Então, nesse processo, o processo se tornou um locus para potencializar a consensualidade. E olha que interessante, após indicação pela União, o IPHAN
manifestou a opção por migrar para o polo ativo do processo, da mesma forma fazer no município de Contagem, para dizer, opa, peraí, eu não vou opor resistência, eu sou parceiro. Então o Ministério Público Federal também se manifestou pelo ingresso no polo ativo do processo, ele não estava inicialmente como parte, uma vez que sua atuação como fiscal da ordem jurídica não seria suficiente diante da patente legitimidade para agir no caso concreto, né? Isso mostra essa propensão pela construção de soluções consensuadas. A Copasa, principal réu deste processo, pugnou pela designação de uma audiência para tentativa de conciliação, que acabou sendo obtida em julho de 2022. Foi propalado aí em toda a mídia, né? Como um acordo Pampulha mais limpa, Lagoa sem esgoto. Gente, como eu disse, vou me autoflagelar aqui, eu não fiz a conferência para saber se esse acordo está sendo cumprido, mas é um exemplo de que o processo funcionou, porque ele potencializou a consensualidade e um acordo foi obtido. Fala, André. Léo, só para você ter ideia, eu sou morador da Pampulha, e aqui na Pampulha, por muito tempo, não tinha saneamento básico. As casas utilizavam fossa, e muitas mandavam esgoto para a Pampulha. Então, Nossa. o que a Copasa fez? Ela ligou a rede de esgoto na região e obrigou, por conta desse acordo, que todas as casas fizessem a ligação nela sob pena de aplicação de multa e tudo mais. Então, assim, valeu, foi legal isso. Com certeza, sem dúvida. E a gente tem um movimento, né, André? Começa um movimento em prol, né, dessa alteração paulatina daquele cenário, daquele estado de coisas. E aí eu vou usar a sua fala como gancho para a gente fazer a terceira marca. Não é uma marca do problema estrutural, mas já seria uma marca do processo estrutural, mas a gente está trabalhando isso como uma amálgama, né? Que é a marca da prospectividade. O processo estrutural, ele não está preocupado em atuar retrospectivamente. O juiz de um processo estrutural, ele não vai olhar só para o passado, para aplicar uma indenização, ou para determinar um fazer, ou para determinar um agir, para reparar um dano. Não, um dano já experimentado. Na verdade, o processo estrutural, ele olha para frente. Ele pretende a modificação do estado de coisas para a gente atingir um novo estado de coisas, um estado de coisas ideal, tá? E aí, trazendo desses dois exemplos, tanto da Lagoa da Pampulha quanto das barragens, né? O que essas práticas trouxeram para a gente? Olha a primeira boa prática, apresentar o problema como estrutural já na petição inicial. Por que isso é bom? Por que isso é bom? Quando o autor ele evidencia que se trata de uma demanda a partir de um problema estrutural, que exige providências diferenciadas, reestruturantes, ele acaba incutindo nos sujeitos processuais, autores, réus, juízes e quem mais intervier nesse processo, essa necessidade de encarar o problema de uma forma diferenciada. Não dá para tratar esse caso como um caso bipolarizado, como tradicionalmente a gente trata, né? Como é o comum da nossa prática, né? Eu já tenho que ter assentada a premissa de que aquilo ali é uma situação diferente, que vai demandar um olhar também diferente para esse processo. Segunda prática interessante que a gente vê desse processo é o convite do autor coletivo para que os réus eventualmente migrem de polo e passem a atuar junto com ele, o que denota essa busca pela consensualidade. O próximo caso é um caso que vem do Pará, uma ação civil pública para licitação do transporte público intermunicipal de passageiros. Na época, pessoal, o estado do Pará ele não tinha um costume de licitar o transporte público. Então, aquilo estava uma situação irregular. O MP ajuizou uma ação civil pública para determinar que
o órgão público, a agência ou autarquia, não sei agora qual que é a natureza, não me lembro agora a natureza jurídica da entidade do Estado do Pará, que promovesse a licitação, determinando prazo. Olha, faça, ou seja, cumpra a obrigação de fazer, porque a gente está aqui diante de uma situação irregular. Pessoal, não precisa ter muita experiência assim na advocacia, nem estar trabalhando como advogado aí como procurador, de público, enfim, para saber que essa decisão imperativa, faça no prazo de 30 dias ou de 60 dias, para chegar à conclusão de que isso é muito difícil, se não inviável. Não tem como o poder público abrir um edital, fazer licitação em 30 dias, em 60 dias. E aí, qual foi a grande sacada? Quando o réu foi citado, ele atravessa na contestação a alegação de que, por se tratar de um problema estrutural, o pedido feito pelo autor, ele era inadequado, porque ele era irrealizável, era impossível de realização. Então, quando o réu apresenta a contestação, ele já traz o litígio estrutural na sua manifestação, e essa prática acabou sendo catalogada também no repertório do FPPC. Então, nas ações judiciais em que o litígio estrutural não está adequadamente abordado na inicial, é possível que o réu destaque as suas características estruturantes a fim de influenciar a feição do processo. Essa abordagem possibilita a adoção pelo réu de um comportamento que resguarde os seus interesses na resolução global da controvérsia. Essa proposta foi feita pela Samira, mestranda da Universidade Federal do Pará, orientanda da professora Gisele Góes, para você ver que vocês, mestrandos, nas experiências de vocês também podem levar um enunciado junto com a Gabi aí para o FPPC para a gente discutir lá no nosso fórum. Convocados para ir no ano que vem para criarem enunciados na minha disciplina. Todos convocados e serão muito bem-vindos, né? O próximo caso é o caso do Carrefour e o racismo estrutural. Esse caso foi um caso que ganhou uma repercussão muito, muito grande no país. Uma pessoa que acabou sendo espancada, enfim, gerou um dano terrível e uma repercussão muito grande, né? E várias entidades ajuizaram ações coletivas, individuais, mas especialmente coletivas, cada uma tirando para um lado, cada um fazendo pedido diferente, aquela coisa toda, e aí perceberam que o melhor era tentar uma convergência naquelas ações, porque da forma como eles estavam litigando, cada um por si, aquilo estava mais prejudicando do que atrapalhando. Então, conseguiram formar uma coalizão interinstitucional extrajudicial para a celebração de um acordo em litígio estrutural. Olha que massa! As negociações realizadas de forma coordenada entre os diversos legitimados, órgãos públicos, entidades não governamentais, representantes da sociedade civil, culminaram em um acordo estrutural firmado por todos, que garantiu tutela ao direito material, mais segurança jurídica e legitimidade para o acordo. Não vou aqui entrar no mérito se o acordo é bom ou ruim. O que eu estou tratando como algo positivo é essa coalizão interinstitucional extrajudicial, ou seja, para mostrar que a consensualidade pode acontecer até mesmo antes ou fora do processo, tá? O próximo caso é o da DPF 709, dos povos indígenas, e a situação da Covid-19, a instalação de uma sala de situação para poder acompanhar a implementação das medidas que foram determinadas pelo relator ministro Barroso, né? E para subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais. A superação de um estado de desconformidade institucional, desconformidade inconstitucional, perdão, condiciona-se a atuação articulada de diversas autoridades ou instituições, principalmente quando o litígio envolver a implementação de determinada política pública. Aí você imagina, ajuizar uma ação, uma DPF, agora eu estou na dúvida se foi em 2020 ou 2021, mas ajuizar essa ação com o objetivo de conter o avanço da Covid para as comunidades aldeadas, né, para as aldeias, numa situação em que o Poder Executivo ele estava inoperante, totalmente inoperante. E aí o Poder Judiciário
através do ministro Barroso, ele determinou algumas providências, e para garantir que essas providências fossem implementadas, estipulou a criação dessa sala de situação. Mais um exemplo de boa prática da sala de situação, que é composta por várias entidades, do Poder Executivo, das entidades que trabalham com a tutela dos indígenas no Brasil e por aí vai, para acompanhar a implementação dessas decisões, né? Nessa mesma DPF, também surgiu uma segunda boa prática. Essa sim, Gabriela, é minha, foi uma sugestão minha, porque eu orientei um rapaz, o Kessler, lá em Ouro Preto, e eu fiz analisar toda a DPF. Então, ele baixou a DPF inteira, um processo gigante, com um monte de nuances. E aí, enquanto a gente estava analisando isso, eu percebi que uma das entidades autoras, ela fez um pedido de aditamento da petição inicial. E aí eu já defendia, eu já estava defendendo já há uns 2 anos, que nos processos estruturais tem que ser viabilizado uma maior maleabilidade na alteração dos elementos objetivos da demanda, pedido e causa de pedir. Por quê? Porque nos problemas estruturais, nos conflitos estruturais, esses elementos de fato, o fato em si, ele é mutável, ele é bastante movediço. E novas nuances ou novos elementos desse fato, eles vão surgindo à medida que o processo avança. Então, à medida que o processo avança, você consegue descobrir, poxa, o buraco é muito mais embaixo. A situação da Lagoa da Pampulha, se não tivesse terminado em acordo, ela poderia ter trazido, na produção da prova, muito mais nuances que estavam ali delimitadas na petição inicial do autor. Assim como o caso da DPF 709, né? Em que, muito depois do ajuizamento do pedido, a comunidade, a ação passou a abarcar comunidades indígenas que não estavam aldeadas, para abarcar outras comunidades. Enfim, foi feito um pedido de aditamento na petição inicial, e o que o ministro Barroso fez? Ele recebe a petição inicial, ele recebe aquele pedido não como um pedido de aditamento, porque já tinha passado a decisão de saneamento, e aí você não poderia mais fazer o aditamento sem o consentimento do réu, que no caso é a União, que no caso não ia querer ver uma ampliação do pedido, porque isso representaria um incremento aí na sua responsabilidade pela tomada de providências naquele processo. Então, o que o Barroso faz? Ele recebe especificações de medidas estruturais, ele recebe aquele pedido de aditamento como simples petição e como simples desdobramentos do pedido inicial anteriormente feito. Então, olha a sacada. É claro que foi uma estratégia também processual interessante do juiz para evitar essa discussão técnica processual se o aditamento era possível naquele momento processual, mas ele fala, olha, o que se está propondo aqui são apenas especificações da alteração estrutural que já foi pedida lá atrás. A gente não está inovando, faz parte do conjunto da postulação. Então, o recebimento de especificação de medidas estruturantes que decorram do conjunto da postulação, como requerimento em simples petição, sem caracterização de aditamento à petição inicial, foi também catalogado como um exemplo de boa prática, né? E eu chamo isso de postulação móvel. Essa mesma ideia eu propus nas jornadas do CJF ano passado e tomei bomba. Acho que os ministros do STJ não gostaram muito disso, não. Tinha professores lá chincalhando a gente. Tem uma galera, gente, sério, tem uma galera muito forte no processo que achincalha a turma dos estruturais. A gente é taxado de excêntrico, de louco, acontece de tudo por aí, tá? Isso aí é interessante, até para te interromper um pouquinho, Léo, que já tinha gente do processo coletivo, muito antes de se falar em processo estrutural, falando em flexibilização do mérito, né? Com o processo estrutural, isso fica ainda mais visível, e a gente troca esse nome, eu adorei o nome postulação móvel,
e acho que fica mais adequado, não é só até porque eu não sei se é muito adequado a gente falar em mérito no processo estrutural, né? Não sei se é exatamente a palavra correta. Tem gente que questiona isso mesmo, sobre se há coisa julgada ou não. E aí a palavra mérito, ela fica ali com peso, postulação móvel ficou mais interessante. Uhum. Então já tinha gente falando de flexibilidade do mérito lá atrás. O pessoal fica chincalhando a gente porque eles não só estão estudando o procedimento individual, e no procedimento individual isso seria absurdo, né? Se então, você não tem, era para ser um trem tão novo. Se você não tem essa predisposição para querer encarar esse problema estrutural como algo diferente de um problema individual envolvendo Caio e Tício, aí dá tudo errado, aí é melhor nem começar. Se você quiser encarar essa situação de uma forma diferente, tiver predisposição para isso, aí você vai ver que o processo, amigos, ele tem que se sujeitar à realidade do direito material. A realidade do conflito ela não pode ficar manietada, porque o 322 fala que não pode alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu, depois de saneamento. Ah, Léo, mas isso é uma heresia, você é professor de processo, você não pode falar isso. Poxa, amigão, século XXI, vamos mudar a cabeça. Né? É claro que eu também não estou rasgando aqui Constituição, garantias constitucionais básicas das partes, do réu e por aí vai, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa chegar em algum lugar com isso, né? E você usou uma expressão que é a expressão, para mim, adequada, é a flexibilidade, né? Eu falo, além da postulação móvel, Gabriela, que na falta de um procedimento especial, o procedimento comum é adequado, ele é suficiente, porque ele é dotado de uma flexibilidade, de uma plasticidade tal que a gente pode moldá-lo a bem da realidade do conflito, né? Então, usando essa sua fala de gancho, né? Como é que seria a configuração dos processos estruturais, né? Então, primeiro, tirar da prática, né, tirar desses casos alguns exemplos inspiradores para outras, para aplicação em outras situações, como, por exemplo, uma outra prática que foi catalogada lá no FPPC é a realização de audiência entre órgãos de ramos diversos da justiça. Imagina, uma situação que é muito comum, pessoal, hospitais públicos, hospitais aí de município que estão com problemas gravíssimos de orçamento, então tem problema trabalhista, tem problema com fornecedor, tem problema de toda natureza, estão sendo aí alvo de demandas trabalhistas, cíveis, de tudo quanto é lado. Então, você tem uma audiência que é feita por 2 juízes, o juiz da vara civil, da vara do Estado, e o juiz trabalhista, para juntos eles poderem forjar uma solução que não impacte em processos um do outro e que torne a decisão viável para ambos, os aspectos, né? Para os conflitos das duas searas aí. Segundo, utilização do saneamento compartilhado para o diagnóstico do litígio como estrutural. Outro dia eu estava dando uma palestra e alguém virou para mim e falou o seguinte: Léo, isso nunca é aplicado aqui na minha comarca. Não era uma palestra, não, era uma aula para o Ministério Público de Goiás. E vários promotores falando, isso não acontece, ninguém nunca faz isso. Eu falei, não, gente, eu já participei de algumas audiências de saneamento compartilhado e é muito interessante. Faça o teste, comece a pedir. Nos casos de maior complexidade, requeira ao juiz, naquele momento ali de impugnação ou contestação, para que o saneamento se dê de forma compartilhada. E essa prática, a gente se no processo individual ela é relevante, imagina para um processo de complexidade como são esses casos estruturais, né? O convite eu já comentei, né? O convite a interessados. Não, esse aqui é diferente do convite para o réu migrar. Aqui é muito interessante essa prática, né? O convite para que interessados afetados pelo litígio estrutural, não incluídos no processo, participem da audiência visando a construção de soluções consensuais. Eu não estou falando aqui apenas de amicus curiae, mas falar de terceiros que são estranhos ao processo, que também participem das audiências para juntos contribuírem para a formação de soluções, né? Identificado o litígio estrutural, a comunicação a todos os envolvidos tem potencial para contribuir com a qualidade das negociações e efetivação da solução consensual. Eu tô vendo que o nosso tempo está caminhando perigosamente para o fim. Eu não dei tempo para ninguém falar nada.
por favor, me interrompa, viu, Gabriela? Abre para os meninos pararem mesmo, porque aqui eu estou empolgado e já vendo que o Não, tempo mas eu acho que tá é muito tá me interessante oprimindo. o que você tá trazendo para nós aqui, porque você está trazendo os exemplos práticos do casos estruturais que eles existem. E você me fez lembrar, Léo, quando eu fui para o primeiro FPPC, que foi do ano passado, e que eu fui para o grupo de processos estruturais, porque eu estudo processo coletivo, eu achei que era o que tinha mais alinhamento. Mas eu não sabia exatamente do que eu estava falando naquele momento. Eu não consegui levar nenhuma boa prática, porque eu não conseguia enxergar o tanto de questão estrutural que estava sendo discutida dentro do judiciário e que a gente nunca deu esse nome. Então, o que eu acho mais interessante, tanto de construir um rol de boas práticas, ter um catálogo de coisas acontecendo, e até mesmo interessante do contexto da sua palestra, palestra não, né? Isso fica muito formal. O contexto da sua fala, da sua contribuição aqui para a gente hoje, é falar: olha o tanto de casos que é estrutural e que vocês nunca viram, né? Exato. Ano passado, quando eu fui bolar a boa prática que eu fui levar para o FPPC desse ano, eu fiz uma pesquisa no TJ de Minas, eu falei, deixa eu ver quantas vezes numa ementa a palavra estrutural aparece. E tinha uma ementa de um julgado que falava em problema estrutural, mas não abordava como se fosse processo estrutural. Então eu fiquei assim, cara, pode estar acontecendo nas instâncias inferiores, na primeira instância, mas aqui na segunda instância vai ser a primeira vez que alguém fala sobre isso, né? Porque ninguém... E não é porque a gente não mexe com isso. Eu mexo com a ação civil pública o dia inteiro, o tempo inteiro, das mais diversas, e de questão que é para organizar os semáforos de uma rua de uma cidade, porque não tem sinal sonoro para cego. Falei, pô, isso é estrutural. Olha, com certeza, com A certeza. questão estrutural Olha a que chegou na minha violação mão era uma sistemática de intervenção, direitos. era uma intervenção no presídio de Mariana, para falar assim, para de receber presos de outra comarca. Eu falei, pô, é um problema estrutural que nem é só de Mariana, Com e ninguém certeza. nunca chamou disso. Então, eu acho interessantíssimo quando se apresenta aí essas boas práticas, né, como questões práticas, para que os nossos mestrandos, mestres, alunos da graduação, eles passem a olhar para os problemas, e que eu nem vou chamar de conflito também, porque eu também não sei se eu quero chamar o réu de réu nesses casos, porque eu não sei se ele é réu, né? Eu acho que ele também é um interessado na resolução do problema. Legal sua abordagem, que legal sua abordagem. Você sabe que o Sérgio, o Sérgio Arenhart, o Marco Jobim e o Gustavo Osner, eles têm um curso, né, sobre processo coletivo estrutural, e no curso eles falam o seguinte: olha, na falta de outro nome, eu vou chamar de conflito, de lide. Só que, na verdade, aqui escapa daquela categoria tradicional, porque você não pode falar exatamente do conflito de interesse caracterizado por pretensão resistida ou insatisfeita. Na verdade, você tem um estado de desconformidade que todos os interessados querem resolver. Eles podem até ter algum dissenso com relação à forma, ao tempo, à intensidade com que vai ser feito, mas todos querem resolver. Então, é interessante isso que você falou, porque vai ao encontro do que, como diz, do que todos estamos falando. Olha, a gente tá intencionando a edificação de uma teoria, ok, mas que teoria é essa? Aonde a gente quer chegar, né? E é por isso, tem que ter coragem para poder admitir o rompimento de certas premissas, né, que a gente tem clássicas e tradicionalmente construídas. Olha que massa isso que você falou. Oh, um processo sem réu. De fato. Não, e é até interessante quando você apresenta a questão, não pode mudar a petição inicial, aditar, mudar a pretensão sem a anuência do réu. É simples, é só falar ele não é réu. Não Né? existe A o gente réu, não né? tem réu aqui nesse conflito. A gente tem um Muito monte de bom. gente lutando, apresentando interesses que são divergentes para a resolução de um problema. Né? Eu não preciso chamar de autor e réu, porque a gente não está brigando um com o outro. Eu não tenho uma outra pessoa resistindo à minha pretensão. Eu tenho um problema estrutural que precisa ser resolvido. E eu estou me valendo do espaço do judiciário para que ele me ajude a chegar na solução. Mas eu vou deixar você falar do artigo 139, que eu tinha até anotado ele aqui, que eu queria te dar uma provocada nele, para você poder caminhar para o nosso encerramento. Esse artigo me incomoda muito, porque ninguém usa. Eu tô, na verdade, fechando, Gabi, porque é uma forma que eu encontrei para poder voltar no início da minha fala. Por quê? Uma das
mais uma possível boa prática, e que ninguém usa, eu concordo com você, é a conversão provocada de ações individuais em coletivas, porque já existe aí uma anedota de que alguém esqueceu, né, quando foi vetado lá o 333, esqueceram de vetar também o inciso 10 do 139, né? Entre as incumbências do juiz está a de, quando se deparar com diversas demandas individuais, repetitivas, oficiais, os legitimados, Ministério Público, Defensoria Pública ou outros legitimados, para promover a ação coletiva representativa. Então, imagina, se nós voltarmos em todos aqueles casos que eu falei lá no início, remédio, vaga em creche ou escola, INSS, cirurgia, ou qualquer outra demanda individual repetitiva, seriada, cara, não é possível que o juiz não vai oficiar o MP da comarca. Você quer ver uma coisa? Eu estava em Ouro Preto uma vez fazendo uma audiência no juizado especial, pelo NAJOP, que é o nosso núcleo de prática jurídica lá. E aí o juiz, cara, todo interessado, batendo mó papo lá, tentando fazer um acordo numa demanda envolvendo área de risco. O sujeito tinha saído da área de risco, a Defesa Civil falou para ele que ele não podia ficar, a prefeitura estava pagando para ele um aluguel social e ele queria voltar de todo jeito para a casa dele. A discussão era essa. Aí eu virei para o juiz e falei o seguinte: Excelência, você sabe quantos casos de aluguel social existem em Ouro Preto? Aí eu fiquei pensando, cara, isso é uma demanda estrutural belíssima. Tem várias pessoas que estão discutindo isso daqui, assim como tem várias pessoas discutindo em uso capião individual, o direito de propriedade. Por que não provoca uma demanda coletiva para o tratamento global adequado da controvérsia? Então se permite essa coisa da enxugação de gelo, sabe? Em demandas que deveriam ser tratadas de forma coletiva. E aí quem tem informação, quem sabe que pode procurar o judiciário e tem condição de procurar o advogado, ajuiza o pedido. Quem não tem condição do advogado, procura o núcleo de prática jurídica. E quem não tem essa informação? E no lugar em que não tem núcleo de prática jurídica, ou que nas comarcas menores, que não tem núcleo de prática jurídica, que não tem a condição de contratar o advogado, quem não tem informação sempre fica para trás. E aí você cria um problema de justiça distributiva, né? Você incrementa esse problema. Enfim, pessoal, eu estou vendo que realmente eu estou caminhando perigosamente para o fim, e graças a Deus eu cheguei no fim da minha apresentação, com milhares de slides, para fazer o convite, né? Para que vocês conheçam o Observatório de Processos. A gente tem produzido nesse tema dos processos estruturais, mas em outros temas também. Para conhecerem Ouro Preto, caso ainda não tenham visitado, e quando lá estiverem, que procurem a gente lá, a gente vai ficar muito, muito feliz em poder recebê-los, em poder dialogar lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Também fazer um convite para que conheçam o nosso livro. A gente tem um livro que eu organizei com os trabalhos os trabalhos relevantes lá da nossa produção, dos meus mestrandos, de alunos da nossa disciplina no PPGD, dos litígios aos processos estruturais, e a minha disciplina lá na pós, e é um livro que ficou muito legal, já deve estar indo aí para a segunda edição, estamos começando a preparar. Enfim, também convidá-los para conhecer as nossas redes, lá no academia.edu, você tem toda a minha produção de graça, tudo que eu já escrevi, ou quase tudo eu procuro colocar lá para a gente divulgar e difundir o conhecimento, assim como o nosso Instagram, do Observatório, o meu também. Vai ser um prazer continuar esse diálogo para além desse nosso encontro. E, Gabriela, mais uma vez agradecer o carinho, a recepção calorosa sua, do Zandona, dos alunos do PPGD da FUMEC, e me colocar à disposição para a gente continuar esse debate, para responder as perguntas. Se não hoje, pode colocar meu e-mail aí para a gente poder continuar o debate. Eu vou ficar muito feliz em poder responder a todos eles, tá? Eu que agradeço você ter aceitado o convite, em primeiro lugar, né? Agradeço a sua disponibilidade em conversar um pouco com a gente e trazer essas inovações do mundo jurídico para os nossos mestrandos, para os nossos estudiosos do direito, para que a gente possa ter um novo olhar para o direito processual daqui para frente, né? Para enxergar o tanto de problema estrutural que, de fato, a gente é pródigo neles,
e passe a resolvê-los pela forma adequada. E um ponto que eu queria comentar, e que é um lugar onde é um ponto onde o processo estrutural tem me seduzido, é que eu queria que vocês observassem o tanto de caso que o Léo comentou, e que nenhum deles eu tenho um juiz dando uma canetada, resolvendo um trem, tem que ser assim, mas simplesmente abrindo muito mais um espaço de diálogo, um espaço de discussão, para a gente pensar em conjunto numa solução. Em vez de eu falar, executivo, faça, no prazo tal, sob pena de multa, a gente tem que procurar jeitos mais viáveis de construir esse diálogo. Então, muito obrigada por trazer isso para os nossos mestrandos. Eu vou ter que sair aqui 2 segundinhos só para atender o interfone, mas eu vou deixar o Sérgio fazer o encerramento. Léo, agradecer mais uma vez, reforçando a fala da Gabi, e esses exemplos que você mencionou do processo estrutural, da aplicação do processo estrutural, eles só reforçam a ideia que a gente tem do direito processual, desse direito processual que tem que ser bem utilizado, né? Porque o direito processual ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal, né? E o processo estrutural também, né? E aí passa muito pela qualidade do nosso magistrado, né? Seria interessante até que fosse incluído o conteúdo, né, de processo estrutural na escola judicial e, em especial, no curso de formação dos juízes. Eu vou inclusive, sugerir isso, provavelmente na semana seguinte, a semana do feriado, a semana ali do dia 3 a 7, eu devo ter uma reunião na escola judicial e eu vou sugerir isso, Léo. Inclusive, vou indicar o seu nome lá para falar para os juízes em formação, né? Porque nós tivemos um concurso agora finalizado, a primeira turma já foi convocada, e eu acho que é importante para a gente difundir essas boas práticas, né? Em especial aí, em relação ao Instituto do Processo Estrutural. Eu te agradecer mais uma vez o fato de você ter disponibilizado seu tempo, que eu sei que é precioso, e já fica o convite aqui para uma das minhas próximas bancas, Léo. Eu vou te trazer para participar como examinador aqui na FUMEC. Vai ser um prazer. De um dos meus próximos examinandos, próximos orientandos à defesa no PPGD FUMEC. Eu estou vendo, além do professor André, o professor Felipe, estou vendo o professor Adriano também, né, que é chefe de gabinete da presidência. E é importante ele ter escutado a sugestão que eu vou dar, porque ele vai me ajudar isso lá, nesse trabalho, essa indicação. Escutei, está aprovado e vamos juntos aí, conte comigo para fazer essa defesa aí. Seria um prazer mesmo. A gente vê que tem muito campo para diálogo, sabe? As pessoas com quem a gente vem conversando são interessadas e participam, mas a difusão ela é necessária, né? A troca de ideia, o debate ele é importante, até para que ajude também as pessoas a desdobrar, porque tem muitos juízes trabalhando com isso, muitos juízes estão trabalhando com isso, mas às vezes não estão trabalhando com esse nome, mas já lidam com esses problemas, já têm a criatividade para poder resolver de uma forma diferente, isso já vem acontecendo. Então, acho que a gente precisa mesmo aproximar a academia cada vez mais com a magistratura, com a MP, com a Defensoria Pública, com a OAB, e trazer essas experiências tão ricas, né, que todas essas carreiras têm, para contribuir mesmo para a formação desse ramo aí, quem sabe, né? É exatamente isso que eu ia reforçar, Léo. É o seguinte, que é importante para a magistratura entender, primeiro, entender o que é o Instituto, e segundo, entender esses exemplos que você colocou aqui, que são exemplos efetivos de resultado efetivo, né? Prestigiando o Estado Democrático de Direito, prestigiando os princípios constitucionais todos, né? Os direitos humanos, né? É importante a gente ter essa visão mais ampla e não micro do processo, né? É por isso que, muitos anos atrás, quando a estagiária Gabriela, né, prestes a abandonar o curso de Direito, começou a fazer estágio comigo, eu falei assim, vai estudar processo, porque
Com o processo nós vamos salvar o mundo. A melhor disciplina do curso é o processo, não tem jeito, não. Ô, Léo, o Sérgio conta isso porque eu fui estagiária do Sérgio em 2007, gente. E aí, em 2007, eu estava a um passo de largar o curso de Direito, eu estava morrendo de tédio, né? E eu sou uma pessoa que se entendia com alguma facilidade, eu gosto de coisa muito diferente, eu gosto de adrenalina, de vento na cara. E o Sérgio começou a me mostrar uns caminhos diferentes dentro do direito, inclusive a própria vida acadêmica, porque, para quem não sabe, o Zandoni me matriculou na pós-graduação sem pedir minha autorização, sem saber se eu queria. Eu cheguei para trabalhar um dia, eu estava matriculada na pós, e falou, você vai fazer uma pós em Direito Processual. Eu falei, da próxima que abrir eu faço. Ele, não, eu já te matriculei, você tem que pagar, mas eu já te matriculei. E foi assim que o processo me escolheu, sabe? Muito bom. E aí, eu até brinco, eu falo, 18 anos depois disso todo, tô eu aqui, né, dando aula de direito processual, uma pessoa que queria ter largado o direito lá atrás. E é esse tipo de caso do processo estrutural que me dá essa sensação de vento na cara, né? De eu estou estudando uma coisa que o mundo normal ainda não abriu o olho para enxergar isso. Ou que quando olha com aquele olhar meio crítico vazio, e que o processo estrutural merece críticas, lógico, para a gente não cair num lugar comum de um judiciário ativista maluco. Né? A gente tem que ter muita cautela com ele, porque senão parece, vou salvar a humanidade e agora. E aí a gente vem com um juiz doido no meio do caminho. Mas que, se estudado com seriedade, a gente consegue revolucionar várias questões e revolucionar a própria forma como a gente vê o direito processual, sem que em nenhum momento, e eu gosto disso que o Sérgio ressaltou, a gente tenha falado em violação de contraditório, violação dos espaços procedimentais de debate, violação de fundamentação das decisões, nada disso. Os direitos fundamentais, as garantias fundamentais estão ali sendo observados. Lógico que a gente também tem exemplo de práticas não tão boas, né? Esse ano levaram aquela lá do juizado especial, que o juiz pegou um caso de medicamentos, do caso de medicamentos ele brotou no hospital e ele fez uma inspeção judicial no juizado e ele transformou o caso de medicamento do juizado em processo estrutural para mudar o hospital da cidade. Então, calma lá, que não é bem por aí. É horripilante, é de arrepiar, né? Aquela ali, o menino foi contando, eu fui ficando tão assustado. Léo, então, parabéns pelo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Eu fico muito feliz, orgulhoso pelo fato de você ser um querido amigo, um querido professor, é uma referência para todos nós. E instigar aqui a Gabi, porque a Gabi ela fez uma boa prática lá no gabinete do desembargador Gamboge, e ela levou isso até a direção do tribunal e o gabinete, né, o desembargador Gamboge, inclusive apoiando a iniciativa. O gabinete, né, Gabi? Conta a história aí. Não, é porque é o seguinte, desde que eu fui para o FPPC ano passado, eu percebi que eu trabalho em um gabinete, eu tenho essa felicidade, num gabinete que dá abertura para práticas diversas. E eu tenho mais uma para levar para o ano que vem. A do ano que vem é que você queria falar. A do ano passado, a desse ano, eu levei a questão da intervenção no presídio de Mariana, que é a sugestão da segunda instância para a primeira, em sede de agravo, que indique ao juiz de primeiro grau que aquele caso é estrutural para que ele passe a tratar como. Porque, às vezes, o juiz de primeira instância nunca ouviu falar em processo estrutural, o tribunal pode instigá-lo para poder trabalhar com isso. A segunda coisa que a gente tem feito sessões de conciliação ou de mediação em segunda instância, no próprio gabinete do desembargador, em casos que são estruturais. Que legal. Porque são aqueles casos que, se você defere a medida liminar, é ruim, se você indefere, é ruim também, né? Você não arruma uma solução razoável para aquilo. E o desembargador começou a fazer essas sessões de conciliação e ele nem manda para o Sejusc, ele faz no próprio gabinete. Ele fala, eu preciso dessa sessão de conciliação e é para ontem. Eu não posso depender da agenda de Sejusc para marcar para daqui 2 meses, porque eu tenho um problema estrutural que eu preciso de um plano de ação que comece hoje. Sem contar que o Sejusc não é com ele, né? Não. E ele abre ele fala, a gente não faz nem intimação direito, a gente liga para as partes e convida, liga para os advogados, fala, vocês topam vir quinta-feira que vem? E a gente sentar aqui e conversar. E a gente teve várias práticas exitosas sobre isso. Inclusive, na época que estava ocorrendo
aquelas ameaças de atentado nas escolas, tinha uma escola com superlotação na cidade do interior, e o Ministério Público queria que fechasse, fizesse um prédio novo, e não dava tempo para fazer medida liminar. A gente conseguiu sentar, organizar e ver o que ia fazer de medida temporária com um plano de ação, e isso, inclusive, foi premiado, foi certificado pela direção do tribunal como alinhado à Agenda 2030 da ONU. Né? Então, a gente já tem uma certificação sobre isso, e ano que vem vai virar boa prática lá no FPPC. Vamos levar. Ô, Léo, foi bom ou não foi bom eu ter salvado a Gabi de desistir do curso de Direito? Você fez muito bem. Tá vendo que eu fiz o bem para a humanidade, gente? Tá vendo, André? Você colocou uma pessoa muito doida para mexer com um lugar que era muito quadradinho, aí as coisas funcionam legal. Mas você foi um acréscimo, um ganho muito importante para o FPC, mas especialmente para o nosso grupo, Gabriela, porque eu falei isso aquele dia lá contigo, eu acho que você expõe muito bem, você é assertiva, clara, e essa experiência que você tem no tribunal é muito rica. Você vai ter um repertório para levar lá para a gente, para discutir, com certeza muita coisa vai passar. Eu não tenho dúvida disso. A gente até falou disso esse ano. O Léo brincou assim, eu gosto que a pessoa traz ali uma questão abstrata e eu olho e falo, gente, na prática a gente não consegue aplicar isso. Faz enunciado e faz rol de boa prática que eu consigo usar no tribunal. Se eu não conseguir usar, ninguém consegue. Se eu não vejo aquilo assim, não é aplicável na prática, não adianta, né? Eu tenho uma boa prática que funcionou num lugar ou que alguém usou, mas que a gente não consegue reproduzir. Né? Então, a gente fica dialogando. O Léo também tem essa visão bem prática, da questão teórica, né? A gente reúne as duas coisas. De aplicação, não dá para ficar só na coisa estéreo, não. Tem que ir para aplicação mesmo. O André fez uma sugestão aí no chat da gente fazer um print. Fazer um print. Deixa eu fazer aqui. Bora. Bora. Deixa eu colocar aqui a tela cheia para eu fazer um print melhor. Adriano, abre a câmera aí, Adriano. Felipe. Peraí, onde que eu coloco em tela cheia que eu perdi esse trem? Gente, desculpa aí fechar às vezes a câmera, né? Não, mas aqui o ritmo da atividade é tremendo. Eu não sei se é no meu computador, mas se é de todo mundo, o Léo está em destaque. Tá. Também não sei porquê. Eu tinha te colocado em destaque para você falar. Pronto. Uai, eu dou destaque para quem está falando. Agora está todo mundo normal. Léo, eu fico muito feliz também, porque é o seguinte, esse mesmo espírito seu de guerreiro, de uma fala tranquila, amistosa. Eu gosto de gente que fala rindo, você fala rindo, entendeu? Então, assim, a pessoa que está de bem com a vida, que está disposta a batalhar, a ajudar as pessoas a crescerem, esse é o espírito nosso, é o espírito da FUMEC. Por isso que nós vamos passar a te trazer mais para cá para a FUMEC, viu? Vai ser um prazer. É o espírito do Galego, é o espírito do André, é o espírito do Bruno, é o espírito dos nossos graduandos, dos nossos mestrandos. Conta comigo sempre. Fico muito feliz da gente ter tido a oportunidade hoje de ter te escutado, falar de um assunto tão importante, né, e registrar aqui a nossa homenagem a você, a todos os estudos que você vem desenvolvendo. Obrigado mesmo, Antônio. A alegria é minha, viu? A alegria é minha pelo seu convite, pelo convite da Gabi, porque realmente já tem um tempo que eu queria voltar. E vão voltar mais vezes depois dessa, a gente vai te trazer mais. Vai ser um prazer. Então, todo mundo com sorrisão aí para eu dar o print. Aí, registrado. Massa. Então, vamos encerrar, que eu acho que o Léo tem que dar aula daqui a pouco. Eu tenho uma reunião 6h30, mas vai rolar. Você tem uma reunião há 15 minutos, entendi. Gente, uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês. Pessoal, e até a próxima. Um abraço, Andora. Valeu, Adriano. Valeu, André. Prazer. Valeu, Léo. Bruno, Felipe.